Por que será que tarefas simples acabam se tornando difíceis? A verdade é que, dependendo do que estamos fazendo na nossa rotina, estamos impactando o funcionamento do nosso cérebro e no nosso corpo frente à nossa realidade. E isso pode estar modelando áreas e funcionamentos cerebrais que, às vezes, coisas que a gente observa com algumas pessoas que elas fazem de forma fácil, a gente se pega em momentos em que a gente não consegue fazer tão fácil assim algumas atividades. Como, por exemplo, atividades como você ler uma página de um livro, às vezes você prestar atenção sem mexer no celular, focar numa coisa que você quer realizar ao longo da sua vida, redigir um texto, ler um e-mail, tudo isso acaba influenciando para que tarefas que eram para ser fáceis acabam se tornando difíceis pelo fato, normalmente, do excesso de estímulos. Essas tarefas em si, elas envolvem algo semelhante, que é a presença. E a presença, muitas vezes, sem aqueles estímulos através de vídeos que nos trazem a questão auditiva, visual, emocional, é uma coisa, às vezes, mais parada. É algo que você precisa ler, é algo que você precisa interpretar, é algo que você precisa estar presente, é algo que exige com que você preste atenção em micromovimentos, uma atenção seletiva em algumas coisas. Então tudo isso acaba se tornando difícil, porque a verdade é que provavelmente estamos sendo inundados de estímulos que nós gostamos. E a verdade é que cedo ou tarde vamos nos deparar com atividades que nós não gostamos de fazer. Então, por exemplo, vamos colocar aqui uma atividade de repente, colocar o lixo para fora. Ninguém gosta, acredito, de colocar o lixo para fora. A verdade é que precisamos fazer essa atividade em prol de uma higiene, em prol do nosso próprio bem-estar. E isso é importante para o nosso cérebro. A organização é importante para o nosso cérebro. Só que a partir do momento em que nós vamos sendo influenciados a fazer coisas que nós queremos, então ficar muito tempo no celular, procrastinar coisas e tudo mais, às vezes vamos tendo a percepção, no caso que nós precisamos trocar o lixo, já tarde demais. Isso pode ter fortes impactos em várias outras atividades, como por exemplo, o fato de eu estimular muito o meu cérebro com vários conhecimentos, várias informações que eu quero, vai ficar mais difícil eu prestar atenção num livro, mesmo que eu goste desse livro. Por quê? Porque aqui tem muito mais estímulo, aqui tem movimento, aqui tem pessoas, aqui eu posso construir coisas, eu posso ver coisas que as pessoas estão construindo, eu posso descobrir o mundo. Aqui são letras, palavras, ensinamentos que eu preciso manter a minha atenção sustentada ali para que eu consiga não só prestar atenção, mas refletir sobre aquilo também. E muitas vezes as informações que eu estou tendo no meu dia a dia, por mais que me façam refletir, elas estão sendo faladas para mim. Então é como se essas informações que chegassem para mim, elas já chegassem mais mastigadas. Eu não preciso de um esforço necessariamente para ter essas informações, mas para eu lembrar das coisas que eu preciso fazer, como pegar o lixo, lavar a louça, limpar a casa, dobrar as roupas, estender as roupas, fazer as minhas obrigações, essas atividades eu preciso ter uma atenção referente a elas, mesmo que aquilo eu não goste de fazer, mas é minha responsabilidade e faz bem eu fazer essas atividades, porque isso torna não só eu mais responsável referente a mim mesmo, ao meu ambiente, a minha capacidade de adaptação referente às coisas, mas isso também mostra momentos em que eu preciso estar presente, que eu preciso estar fazendo coisas mesmo que eu não goste, mas por um motivo, me sentindo útil para mim mesmo em determinados momentos.
e que isso é importante para eu ter tempo de qualidade para eu conseguir fazer outras coisas. Senão eu não tenho isso. Então percebe? E dependendo da forma como a gente vai estimulando o nosso dia a dia, a gente vai tendo dificuldades nessas tarefas que envolvem mais presença, tédio, coisas que a gente não quer fazer pelo fato de nós estarmos sendo estimulados muito com coisas apenas que a gente quer. Mas a verdade é que mesmo que tenha comportamentos, ações que você não queira fazer, isso é benéfico para você mostrar para você mesmo que você consegue. E, como eu falei, estruturando para que você tenha um tempo de qualidade real e aí sim você tenha comportamentos em prol dos seus objetivos. Você escrevendo um texto, uma ideia, colocando aquela ideia no papel mesmo, através de um comportamento. Tudo isso demanda esforço. E mesmo que pareça simples, na prática não é bem assim. E agora você entendeu por quê. Bom, se você quer conteúdos como este, tem o portal da Minha Incrivelmente, no qual lá você vai ter muito mais informações a respeito sobre essas questões dos impactos desses pensamentos e desses comportamentos no seu cérebro e também como você pode mudar essas ações, tudo com embasamento neurocientífico para te auxiliar de forma prática no seu dia. Tudo isso lá no portal da Minha Incrivelmente. A gente se vê lá. Beijão no seu coração.